Fala galera, bem-vindos a mais um Mano a Mano. Hoje vamos falar sobre Liga dos Campeões. Nesta semana começa as partidas de Liga dos Campeões, né? Teremos a primeira rodada da fase de grupos, pelo menos, né? Claro, já tivemos playoffs anteriormente, da primeira fase lá, a segunda e terceira, mas agora chegamos verdadeiramente na fase de grupos, a fase derradeira, onde as grandes equipes entram, onde teremos jogos gigantescos. Muitos consideram essa a maior Champions da história por conta da quantidade de campeões que estão participando, de fortes equipes, de um mercado de muitas transferências impactantes. Então, muita gente está esperando muito. E hoje eu venho trazer uma bela disputa no grupo B, um grupo muito equilibrado, com muita tradição, onde temos algumas forças um pouco mais ascendentes pelo momento, mas, claro, não podemos descartar as equipes talvez menos prestigiadas aqui, por conta de sua tradição, do peso da sua camisa e também de alguns feitos recentes. E essa disputa será bem interessante, bem equilibrada, acredito eu, neste grupo. E o meu mano a mano é entre Liverpool e Milan. De um lado, uma equipe inglesa muito forte, que sofreu na última temporada por conta de inúmeras lesões e acabou caindo precocemente na Champions. Já o Milan volta à Champions depois de muito tempo, tenta reescrever sua história, é o segundo maior campeão. Então, com certeza vai tentar se reestruturar e voltar às grandes conquistas, às grandes glórias. Claro, hoje chega como um patinho feio, uma equipe que ninguém praticamente dá nada por ela. Apesar de ser muito tradicional, ter uma camisa muito pesada, ela vai correr muito por fora dentro do próprio grupo. Vai ter muita dificuldade para avançar às oitavas, pois deu azar, caiu no grupo bem difícil, bem complicado, contra equipes que já estão há bastante tempo vindo, competindo dentro da Champions, e isso com certeza vai dar muito trabalho para a equipe milanesa. Mas é uma disputa muito interessante, muito legal. Vamos aos critérios. Eu vou analisar muito o momento dos jogadores, é claro, visando muito a temporada passada, já que a temporada atual recém começou. Claro, teremos ressalvas como jogadores que se lesionaram por um longo período, estão voltando. Então, se eles tiverem um confronto contra um jogador talvez não tão de renome, não tão qualificado, ele vai ganhar, apesar de não ter jogado na temporada passada, pois o nível técnico vai estar também aqui em um dos meus critérios. Então, também teremos isso, nível técnico. Não vai ser o primeiro, mas vai ser o segundo critério ali. Caso haja uma disparidade técnica de um jogador para outro, isso será confirmado e eu votarei naquele que, para mim, é melhor tecnicamente. Mas caso, claro, esse jogador que seja tecnicamente muito bom esteja no nível bem abaixo, esteja jogando mal, não tenha se adaptado, ou qualquer coisa do tipo, e o outro esteja num nível mais acima, apesar de ser tecnicamente inferior, eu vou olhar primeiramente o momento. Então, teremos isso. Também situações táticas, de escalações e tudo mais. Não sei se vou acertar totalmente a escalação tanto do Liverpool como do Milan. Acho que o Milan pode mudar, já que vai jogar fora de casa, então talvez jogue de uma forma mais retraída, mais defensiva. O seu treinador pode mudar a escalação, não utilizar o que vem utilizando no campeonato italiano, nessas primeiras partidas. Mas eu peguei base nesses jogos, claro, botando alguns jogadores que estão voltando de lesão e tudo mais, tentando dar uma força aqui para o Milan. O Liverpool perdeu o Elliott, que é um jogador jovem que estava se destacando ali no meio campo, então também tive que fazer uma alteração. Antes de continuar, gostaria de pedir que deixasse seu like, caso curta o vídeo, se inscreva no canal, estou trazendo os vídeos gradativamente. Me siga lá no Facebook. Muito obrigado, vamos lá! Primeiro confronto entre Alisson e Maignan. Confronto Maignan, que é francês, né? Então, um confronto para mim ainda desigual. Maignan fez uma bela temporada com o Lille, foi campeão francês. Até foi uma surpresa, já que o Paris Saint-Germain sempre vence, né? E acabou não acontecendo na última temporada. Ele teve números muito bons, passou uma boa parte de 21 jogos sem sofrer gols. Isso é um número incrível, quase bateu o recorde da competição como um todo, então muito boa mesmo. Mas seu rival é o Alisson, que é um goleiro muito gabaritado, já de Champions, de Copa do Mundo, já foi eleito o melhor goleiro do mundo, então aqui para mim não há muita disputa ainda. Claro, acho que o Maignan pode crescer, pode evoluir ainda mais, ainda tem idade para isso, e goleiros geralmente vão até uma idade mais avançada do que os jogadores de linha, então o Maignan pode surpreender e se tornar até mais goleiro que o Alisson no futuro, no fim da carreira. Mas hoje, analisando o momento,
eu acho que o Alisson ainda está à frente. Apesar dele ter tido uma temporada passada um pouco irregular, teve um período ali pequeno onde ele meio que entregou muito ali os jogos do Liverpool, falhando constantemente, mas ele superou na própria temporada e voltou a ser mais regular e terminou a temporada até bem, com o Liverpool conseguindo a vaga na Liga dos Campeões. Então, por ele ter retornado, não ter tido toda a queda acentuada e ter voltado ao seu nível mais normal, não foi excepcional no nível que alcançou quando foi campeão da Liga dos Campeões, mas no nível mais normal. E no nível normal do Alisson, ele ainda é mais goleiro do que o Maignan, pelo menos hoje. Então aqui é Alisson. Na lateral direita, temos a disputa entre Arnold e Calabria. É uma disputa também muito desigual. O Arnold é um dos melhores laterais do mundo. Também sofreu essa regularidade, como quase o Liverpool como um todo, né? Os jogadores na temporada passada oscilaram bastante. O Arnold foi um deles, jogador que caiu bastante desde a sua eleição como o melhor lateral do mundo e tudo mais. Ele teve uma queda até grande, mas no final da temporada ele voltou a crescer um pouquinho mais, voltou a tentar estabilizar, já iniciou a temporada bem. Então eu acho ele muito mais jogador que o Calabria. O Calabria é um jogador que vem da base do Milan, é um jogador mais defensivo, ele não participa muito dos gols do Milan, tem poucas participações na última temporada, então ele quase não oferece coisas, além, claro, da sua forma de defesa ali, de defender, de ajudar o Milan taticamente, mas ofensivamente oferece muito pouco. E o Arnold é muito pelo contrário, oferece muito ofensivamente. As suas avançadas sempre surtem perigo e são muito importantes para o Liverpool quando enfrenta equipes fechadas ou coisa do tipo. Então, aqui é Arnold muita coisa. Vamos para a zaga. Na zaga temos a disputa entre Matip e Kjaer. Para mim, o Kjaer é o melhor aqui dos dois. O Matip também teve uma temporada de lesões, de problemas físicos, então ele não conseguiu fazer uma temporada muito consistente. Já o Kjaer foi muito bem no Milan, um dos melhores zagueiros do campeonato italiano como um todo. Fez uma excelente Eurocopa com a Dinamarca também. Então, um jogador muito bom, um xerifão ali da zaga do Milan. Gosto muito desse zagueiro, para mim, apesar de não ter aquele renome mundial, aquele populismo, né, de falar que ele é o melhor zagueiro do mundo, ou um dos melhores zagueiros do mundo, ainda assim acho ele muito bom e briga ali, com certeza, entre os melhores zagueiros do mundo. Ele pode estar numa prateleira abaixo? Com certeza pode estar. Mas, mesmo assim, é um zagueiro muito seguro, de boas tomadas de decisão, um líder nato. Então, aqui, para mim, aqui é muita coisa, apesar de conhecer e reconhecer o Matip. Fez boas temporadas também anteriormente, apesar de estar vindo de lesão. Não sabemos como ele vai voltar. Mas eu sei que o Matip é um bom zagueiro, não acho ele ruim, acho ele um zagueiro de nível bom. O Van Dijk eleva o seu nível, acredito eu, e o Kjaer eleva o nível do seu companheiro, qualquer um que esteja ao seu lado ali. Então aqui vai ser Kjaer, por preferir, por achar ele melhor zagueiro. E para formar essa dupla de zaga, Van Dijk ou Tomori, aqui para mim também não há disputa, apesar do Van Dijk, como eu falei, ter sofrido uma lesão grave, não atuou na última temporada, então, claro, fica um pouco defasado. Mas o Tomori também é um jovem, está surgindo agora, tem muito a aprender, muito a evoluir. O Van Dijk já foi um dos melhores do mundo, né? Não só da posição, mas já ficou ali no top 3 do mundo de jogadores. Então, um zagueiro de renome, muito, muito bem visto pela imprensa, pelos torcedores e tudo mais. Então, aqui é Van Dijk, muita coisa ainda. O Tomori tem muito a crescer. Vamos esperar essa evolução do jogador do Milan, ex-Chelsea, né? Ele saiu do Chelsea no meio da temporada passada, início, não teve muita oportunidade na equipe inglesa. No Milan ele já está ganhando mais consistência, mais bagagem, está brigando ali pela titularidade ao lado do Kjaer, e para mim é um jogador que pode crescer sim na função. Acho que ele nunca vai chegar ao nível do Van Dijk. Então aqui é Van Dijk, para mim, muita coisa. Do outro lado, né, da outra lateral, a lateral esquerda, temos um belo duelo entre Robertson e Theo Hernandes. Aqui, para mim, é uma das disputas mais equilibradas, se não a mais equilibrada de toda a escalação, né, dos 11 de cada lado. O Robertson, para mim, é mais jogador, né, já boto que é mais jogador, mais lateral, melhor qualificado tecnicamente, mas não é uma disparidade em relação ao Theo Hernandes. O Theo Hernandes vem da temporada, para mim, da vida dele, a melhor temporada que ele já fez números impressionantes. Tem um número muito astronômico em relação ao Robertson na última temporada, já que o Liverpool sofreu, né, na última temporada, então o Robertson não se destacou tanto. Ele tem o dobro de participação em gols do que o Robertson. Como a diferença para mim é muito grande, apesar, claro, de um jogar na Premier League e o outro na Série A italiana, eu tento fazer essa equiparação, sei que a Premier League está um pouquinho à frente,
mas a última temporada da Série A foi muito equilibrada, muito disputada, tinha ótimos jogadores e o Theo Hernandes foi um desses grandes jogadores que atuaram lá, e a Eurocopa demonstrou isso, né? Jogadores que atuavam lá no Campeonato Italiano se destacaram na Eurocopa e agora enfraqueceu nessa temporada, né? Muitos jogadores que se destacaram acabaram saindo, né? O Lukaku, o Cristiano Ronaldo, o próprio Romero da Atalanta, o zagueiro, que foi eleito o melhor zagueiro, dentre outros, acabaram saindo. Então, com certeza, o futebol italiano enfraqueceu para essa temporada, mas na última estava bem forte. E o Theo Hernandes se destacou. Então, aqui pela temporada, pelo momento que vive, o Theo Hernandes, para mim, apesar de não ser mais jogador que o Robertson, ele vai estar na minha seleção pelo momento. Então aqui é Theo Hernandes. Vamos para o meio-campo. No meio-campo temos uma disputa legal entre o Fabinho, brasileiro, e o Tonali, o italiano, né? O Tonali surgiu com uma grande esperança no futebol italiano. Dizia-se ser o novo Pirlo, né? Pela característica também um pouco de jogo, a sua aparência também física. Ele usava o cabelão, agora ele cortou, mas ele tinha uma aparência muito semelhante ao Pirlo, o jeito de jogar também muito próximo, mas ele está tendo dificuldades ainda em se adaptar a uma grande equipe, né? Quando ele estava no Brescia, ele jogava quase como líder do time, então a bola passava muito no pé dele, ele tinha um destaque muito grande. No Milan ele ainda não conseguiu alcançar aquele nível, eu esperava que ele desse aquele salto, mas ainda não deu. Claro, tem jogadores que dão esse salto um pouco mais rápido, outros demoram um pouco mais. O Tonali talvez demore, vamos ver nessa temporada se ele consegue evoluir. O Fabinho é um jogador muito consistente, o Klopp adora ele. Na última temporada ele foi um dos jogadores que mais mantiveram sua regularidade, ele não teve a queda que a maioria teve, né? Ele conseguiu ajudar muito, sendo versátil, atuando muitas das vezes como zagueiro, já que não tinha zagueiro no elenco ali do Liverpool por um período de tempo ali. Ele atua muito bem ali como volante, tá uma segurança muito grande, participa de gol também. O Tonali não participou de nenhum gol na última temporada, uma temporada bem abaixo daquilo que se esperava dele, talvez. Então, aqui, pelo momento, e também por ser mais jogador ainda, aqui é Fabinho. E agora a disputa segundo volante, Henderson ou Kessié. Uma bela disputa entre o capitão do Liverpool e um dos jogadores mais importantes do Milan ali, o jogador da bola parada, do pênalti, né? Ele geralmente bate as penalidades. Jogador muito bom também. É uma bela disputa. Eu acho que tecnicamente, assim, de refino, o Henderson é mais jogador. Com certeza mais jogador, tem mais qualidade de passe, de enfiada, tem uma liderança muito grande, né, como capitão do Liverpool. O Kessié tem uma certa liderança, não tão grande, claro, como o Henderson, e é muito importante nas bolas paradas. O jogador faz o box-to-box muito bem feito, muito bom. Jogador de muita força física, que se destaca bastante, né? Ele é incansável, corre o campo inteiro, ajuda muito na marcação também. E seus números são impressionantes, são astronômicos. Muito claro, ele bate as penalidades, então isso dá uma vantagem a ele de números. Ele participou de 20 gols na temporada do Milan, na última temporada. Nessa temporada se iniciou, ele também já participou, então ele está bem. Só fez um jogo ainda, mas voltou bem. E eu acho que, pelo momento, que esse ganha a disputa contra o Henderson. O Henderson também teve a queda, não conseguiu se manter numa regularidade muito alta na última temporada, apesar de achar ele melhor do que o Kessié tecnicamente. Pelo momento, aqui é Kessié. E agora, para fechar o meio-campo, temos uma disputa até um pouco desigual, né? Eu coloquei o Thiago Alcântara aqui, não sei se ele vai atuar, né, como substituto ali do Elliott, talvez atue ele, pode ser que não atue ele, pode atuar outro jogador ali, o Chamberlain, o Keita, qualquer outro ali. O Klopp alterna bastante. O Thiago não conseguiu, sei lá, entrar nas graças ali do seu treinador, não conseguiu repetir a atuação que teve na época do Bayern de Munique. Eu achei que ele seria titular absoluto dessa equipe e isso não aconteceu, uma pena. Um jogador que tem muito potencial técnico, mas não conseguiu brilhar o que se esperava dele. A temporada última dele foi bem abaixo, bem pobre, e isso faz uma diferença, e ele vai encarar um jogador que tem funções completamente diferentes do Thiago, né? Um jogador, aquele 10 clássico, aquele jogador ofensivo do Milan, o articulador, aquele cara que joga atrás do centroavante, que pode jogar pelas pontas também, pelas beiradas, é versátil a esse ponto. Então é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. O Thiago, ele faz mais a construção ali de trás, na saída de bola, saída de jogo. Não é um 10 clássico, apesar de na Espanha jogar com a camisa 10, ele não é esse jogador, né? Esse estilo de jogador.
Então aqui a disputa fica em características diferentes. Então, né, ou querer uma qualidade de saída de jogo, ou um jogador mais ofensivo que ajuda ali o centroavante, os pontas, articulando, dando assistência, fazendo gol, chegando dentro da área. Então aqui a última temporada do Brahim Dias foi muito bom, participou de 11 gols. O do Thiago foi bem pobre, bem ruim, não participou muito de gols, mas nem é tão a dele, né, participar assim diretamente de gols, ele dá aquela pré-assistência, mas mesmo assim ele não foi muito eficiente. O momento dele não é tão bom. Vamos ver nessa temporada se ele consegue crescer. Eu espero bastante dele, mas vou dar o crédito aqui ao Brahim Dias pela temporada última que fez, por ter sido muito melhor do que o Thiago e também pela decepção que eu tive com o Thiago nessa última temporada. Esperava muito dele e ele não me devolveu aquilo que eu esperava. Então, pela decepção e pelo Brahim Dias ter feito uma temporada bem legal, não foi nada extraordinário, nada astronômico, mas uma temporada bem regular, bem legal. Então aqui vai ser Brahim Dias, não é muita coisa, mas Brahim Dias, pela função dele, eu gosto do futebol mais ofensivo. Agora vem os duelos pelas pontas, e aqui a disparidade é enorme, é muito grande. Salah e Rebic aqui nem tem muita disputa, aqui é Salah muita coisa. O Salah foi um dos jogadores que se mantiveram em alto nível na última temporada, ajudou muito a levar o Liverpool para a Liga dos Campeões. Foi um jogador que talvez não tenha caído ali ao lado do Fabinho, não caiu seu nível técnico, manteve-se muito bem, forma física, técnica e tudo mais. Então, o Rebic é um jogador que também não sei nem se ele vai jogar, ele vai brigar ali com certeza com o Florenzi, talvez, aquele lateral que joga também como meia, ali que passou pela Roma, pelo Paris Saint-Germain, né? Ele está no Milan. Ele pode aparecer ali no lugar do Rebic para dar uma consistência defensiva maior, já que vai jogar fora de casa. O Rebic é mais um atacante que pode jogar pelo lado, pode jogar centralizado. Na última partida ele jogou centralizado por conta da ausência do Giroud, que está com Covid e não vai atuar, e o Ibra estava voltando de lesão e entrou só depois, né? E talvez ele bote o Rebic pela ponta, mas talvez o Florenzi atue ali. Mas independente de ser Rebic ou Florenzi, aqui é Salah muita coisa, não vou ficar perdendo tempo. E do outro lado, uma disputa legal entre Mané e Rafael Leão, mas também a última temporada do Mané foi bem abaixo do que ele poderia render, e também teve a sua queda, mas mesmo assim seus números são muito, muito, muito melhores do que a do Rafael Leão, e jogando numa liga mais competitiva, que é a Premier League. Então, por tudo isso, por ter tido mais gols, mais assistências, e numa competição que é mais difícil, pelo menos em nível técnico, um pouquinho acima do que da última Série A italiana. Então aqui é Mané, também por ser mais jogador tecnicamente. O momento, ele vai tentando voltar aos seus melhores momentos. Iniciou a temporada também muito bem, o Rafael Leão também. Mas aqui o Mané é muito mais jogador e seu momento, apesar de não ser o seu melhor momento, ainda assim é melhor do que o Rafael Leão. Então aqui é Mané muita coisa. E agora chegamos ao centroavante, ao atacante do time. De um lado eu coloco o Diogo Jota, ele briga na posição ali com o Firmino, né? Tem sempre essa troca, essa disputa de quem vai jogar, se vai ser o Roberto Firmino ou o Diogo Jota. Coloquei o Diogo Jota, ele vem jogando os últimos jogos, vem até bem. O Ibrahimovic voltou de lesão na última partida, entrou e fez gol, né? Ele deve talvez ser o titular, talvez comece jogando, talvez comece no banco, não sei ainda, mas ele tem um peso, né? Acho que a sua experiência de Liga dos Campeões, de passagem em outros clubes, e pelo nome também que tem, acho que seria importante começar com ele de titular e não como com o Rebic ali de um falso 9 ali, um jogador mais móvel, apesar de entender botá-lo ali, pois a equipe do Milan deve jogar no contra-ataque, então talvez o Ibra fique muito isolado, muito preso, mas aqui eu coloquei o Ibrahimovic, acho ele mais jogador, é um jogador de renome mundial. A temporada de ambos é próximo, não é nada muito diferente, assim, o Ibra foi um pouco melhor, mas essa disparidade um pouquinho também de liga pode ter tido uma facilidade um pouco mais para o Ibra bate pênalti também, o Diogo Jota não, então isso também causa alguns impactos nos números, mas eu diria que os números, apesar do Ibra ser um pouquinho melhor, diria que é muito parecido, muito parelho. Então, aqui vai pela habilidade técnica, e pela técnica eu ainda sou mais Ibrahimovic. Sua experiência, sua liderança, apesar de ser arrogante e tudo mais, eu acho ele tecnicamente muito bom, muito versátil. Apesar do Jota estar evoluindo, estar crescendo, né? Consegue fazer bastante gol também. Chegou e não sentiu o peso da camisa do Liverpool, o que poderia ter acontecido. Tenta barrar o Firmino, que é um do tridente ali, então talvez ninguém esperasse que algum jogador chegasse e barrasse alguém do trio, e ele chegou e consegue lutar de igual para igual com o Firmino, ou até melhor do que o Firmino, e atue bastante partidas ali, né? Mas aqui eu vou pro lado do Ibrahimovic, eu acho ele mais jogador ainda,
Jota pode talvez superar o Ibrahimovic no futuro, mas hoje ainda sou Ibrahimovic. Então é isso. Ficou essa a minha escalação. Ficou 6 para o Liverpool e 5 para o Milan. A escalação ficou com Alisson no gol. Na lateral direita, Arnold. Na lateral esquerda ficou o Theo Hernandes. No miolo de zaga temos o Kjaer e o Van Dijk. No meio campo, coloquei o Fabinho e ao lado dele o Kessié. Armando ali as jogadas, o Brahim Dias. De um lado o Salah, do outro o Mané. E lá no ataque, o centroavante Ibrahimovic. Então 6-5 para o Liverpool. Bastante equilíbrio no papel pelos momentos que vivem. Mas acho o Liverpool mais time, mais conjunto hoje. O Milan vem tentando se acertar. Então o Liverpool já está há mais tempo nesse trabalho, nesse processo. Recuperou seus jogadores lesionados, o que era muito importante. Não fez nenhuma grande contratação. Então tem um time muito entrosado que se conhece há muito tempo. O Milan vem tentando se encontrar, fez uma última temporada mais digna da equipe, né? Brigou pelo título até certo ponto, depois caiu um pouco de rendimento, tenta voltar a ser protagonista, mas eu acho que o Liverpool ainda assim é favorito, tem um treinador melhor, então aqui vai ser Liverpool no meu palpite de jogo, mas no confronto mano a mano ainda ficou bem equilibrado para mim, 6-5 Liverpool. Digam aí nos comentários o que vocês acham. Vou ficando por aqui. Deixa o like caso tenha curtido, se inscreva no canal e até a próxima.